Muito bem, estamos de volta e o assunto hoje aqui no programa é exatamente a saúde pública de Balneário Camboriú e a situação em que se encontram os médicos que fazem o atendimento na saúde pública. Balneário Camboriú, infelizmente, está perdendo na saúde pública muitos especialistas. Por que isso acontece? A grande busca dos médicos, dos profissionais médicos, para a valorização do seu salário no serviço público em Balneário Camboriú. Nós estamos recebendo o presidente regional do Sindicato dos Médicos Santa Catarina, o Pedro Alves Cabral Filho, o Pedrinho, nosso amigo particular. É um prazer em tê-lo conosco aqui. Mas a situação, eu diria hoje, no que se refere aos médicos e à saúde pública, está crítica. Está crítica. Eu queria agradecer-lhe o espaço, Esse momento é muito importante, que a mídia esteja sabendo o que está acontecendo em Balneário Camboriú com a saúde pública e que a população, de maneira geral, saiba o que está acontecendo com a saúde pública em Balneário Camboriú. E é um momento crítico, realmente, sabe? Nós estamos em conversação já há um ano, mas não tivemos nenhum adiantamento do acontecido. E esperamos, na realidade, esse envolvimento da mídia, envolvimento da população, para que aquilo não aconteça, o que provavelmente, se não houver essa conversação, vai acontecer, que é a paralisação dos médicos também dos postos de saúde, Os médicos contratados, os médicos concursados, Já existe um indicativo para essa paralisação? Já existe um indicativo, esse indicativo já foi informado ao prefeito, O prefeito, secretário de saúde, o Ministério Público, todas as outras entidades, que dia 7 de dezembro, os médicos e os dentistas vão paralisar. Os dentistas também já fizeram assembleia e vão paralisar também dia 7 de dezembro. Então, se não houver uma movimentação do poder público, que poderia dizer melhor, do prefeito, os médicos e os dentistas vão paralisar dia 7 de dezembro. A briga hoje é questão salarial mesmo. Fica meio constrangedor a gente vir conversar sobre esse assunto, mas realmente nós estamos, só para a gente ver uma ordem cronológica que está acontecendo nesse período, em dezembro do ano passado, o Sindicato dos Médicos foi chamado pelos médicos, os médicos concursados de Balneário Camboriú, os médicos dos postos de saúde, para uma conversação com o sindicato, que o sindicato apoiasse a reivindicação deles. Naquele momento nós montamos um documento, o sindicato regional, o sindicato de Santa Catarina e os médicos de Balneário Camboriú, redigimos uns documentos, onde ali a gente fez algumas reivindicações ao prefeito, entre elas, aqui eu tenho aqui em mãos, aqui, que a gente entregou ao prefeito naquela época, entre elas um reajuste salarial, que naquele momento nós entregamos para o prefeito achou justo e digno de nós recebermos isso aqui, até ele achou pouco que nós estávamos pedindo naquela época, achou justo, mas só que ficou no achismo e não foi para ação, Ali a gente pediu outras coisas também, inclusive que nós participássemos na formação do plano de carreira e salários, que tinha uma empresa, que a gente participasse para que vesse se naquele momento essa empresa ela contemplasse as exigências e os pedidos dos médicos do serviço público. Bom, em janeiro nós entregamos esse documento ao prefeito. Como eu falei, ele achou justo as nossas reivindicações, achou pouco, até quanto a gente estava pedindo, que ele acha realmente que os médicos ganham pouco em Balneário Camboriú. Ele falou médicos, dentistas e outras entidades, ele falou dessa diferença grande que existe entre os médicos, dentistas da nossa região, das outras regiões, que era uma responsabilidade dele também fazer com que essa diferença diminuísse pelo menos, e que depois ele voltaria a conversar conosco. Como não houve uma outra contrapartida do prefeito, até porque um mês depois o secretário de saúde nos prometeu para os médicos conversação, não de maneira formal, mas de maneira informal, conversando com os médicos, um abono salarial de R$ 1.500 até o plano de carreira e salários ficar prontos. Ótimo, ele até ofereceu, porque naquela época alguns médicos especialistas estavam querendo sair. Ele disse, não, espere um pouquinho, nós vamos dar o abono salarial, enquanto não sair o plano de carreira e salário, vocês já têm um abono de salarial. Aí os médicos esperaram um pouco mais. Não saindo desse plano de carreira e salário, nós fomos conversar com o prefeito. Nós marcamos uma audiência com o prefeito, eu como presidente regional, o presidente de Santa Catarina e um representante médico. E nós fomos discutir, nós pensamos que fomos discutir a forma como eles iam pagar isso. E naquela conversa o prefeito disse que não havia dinheiro para nos dar esse abono salarial. E que nós teríamos que esperar o plano de carreira e salários. Bom, tudo bem. Prefeito, nós queremos então uma ideia de quando esse plano vai ficar pronto. Aí o representante dessa empresa,
que a Cato, que estava fazendo esse plano de carga e salários, nos prometeu para dia 30 de julho ou primeiros dias de agosto esse cara é pronto. Bom, nós conversamos novamente com os médicos e achamos por bem esperar, né, o plano de carga e salários para ver se isso contemplava todas as exigências deles e tal. Eu acho por bem. E assim nós fizemos. Os médicos também esperaram, né? E até hoje nós estamos esperando o plano de carga e salários, né? Depois disso, não houve uma contrapartida do prefeito. Nós fomos ao prefeito, eu liguei para o prefeito, mandei mensagem, ele não me atendeu. E dia 19 de setembro, nós pedimos uma audiência, um agendamento de audiência com o prefeito. Dia 19 de 9 de 2011, dia 19 de setembro. E até hoje não foi respondido isso aqui. Ele não nos ligou, porque ele poderia, eu acho que ele poderia, se ele falasse, ó, está saindo o plano, podemos mostrar para vocês como é que está sendo o plano, vem conversar com a gente ou com a empresa, para ver se menos está, um esboço, né, do que está acontecendo, né? Claro. Mas não, isso não está acontecendo. E a paciência dos médicos se esgotou, porque assim, ó, existe uma voz corrente entre os médicos e os dentistas que não é que é de desprezo, na realidade, que não é de amor e nem de ódio, de desprezo, pior ainda, que não existe uma vontade política de resolver esse problema, a princípio, né? Porque é a ideia que nos parece, o Estéreo está totalmente enganado. Mas a ideia que nos parece é que não existe uma vontade política de resolver isso. Porque nós estamos há um ano em conversação, agendamos uma audiência com o prefeito de setembro e ele não deu retorno nenhum para nós, né? Existe até uma vontade política, vontade do próprio secretário de saúde, mas não existe o respaldo do executivo, do prefeito. Ele pode até ter boa vontade do secretário, mas não existe esse respaldo, ele fica com as mãos atadas, né? Eu vi até o próprio Fundo Municipal, o Conselho Municipal de Saúde, né, também se manifestou favorável. E eu conversei também com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Gilberto, ele também, quando ele viu a diferença do que ganha um médico em Balneário Camboriú com os demais da região, Itajaí, Navegantes, né? Ele disse, não, Pedrinho, eu não sabia dessa situação, realmente é uma diferença muito grande. Eu acho que eu vou conversar com o prefeito também, que o sindicato também está disposto a ajudar vocês para que isso aconteça. Quanto é que ganha hoje um médico em Balneário Camboriú? Hoje o salário inicial do médico de Balneário Camboriú é em torno de R$ 1.700, R$ 1.600, R$ 1.700, médico inicial. Né? Isso para 20 horas. Para 20 horas. Comparado aos municípios da região, não vamos precisar ir muito longe não, mas só aqui na nossa região, como é que está? Rapidamente, até para a gente ver, por exemplo, Itajaí, o médico inicial hoje, eu tenho aqui o honorite do médico de Itajaí, ele ganha R$ 4.444. R$ 4.444 o médico inicial, vencimento inicial. Depois ele tem triênio, tem insalubridade, outras coisas que também tem em Balneário Camboriú, né? Mas o inicial do médico em Itajaí, ele ganha R$ 4.444. Também para as mesmas 20 horas. É. Aqui eu tenho o edital de Navegantes, aqui médico neurologista, pediatra, psiquiatra, ginecologista, 20 horas, as mesmas 20 horas de Balneário Camboriú. O médico inicial lá, hoje, ele está começando a ganhar R$ 4.250. Então existe uma diferença muito grande. Esse é o grande problema de manter os médicos aqui em Balneário Camboriú. Por que hoje nós não temos médico? Na população que precisa dos médicos especialistas, essas filas enormes de agendamento, por que isso? Porque os médicos especialistas, eles não vão querer ficar aqui em Balneário Camboriú ganhando R$ 1.700, enquanto que ele pode ir para uma cidade vizinha, Navegantes, Itajaí, próprio Itapema está gastando, o médico inicial está ganhando R$ 3.900, ele não vai ficar aqui ganhando R$ 1.500, embora ele tenha boa vontade de ficar aqui na cidade, mas ele não vai ficar, ele tem escola dos filhos para pagar, ele tem cursos para pagar. Hoje, o que eu estava falando com o Elias aqui, hoje o médico, para se manter atualizado, ele gasta muito. Por exemplo, eu, parte que foi falando pessoalmente, eu faço 2 cursos, 2 congressos nacionais e um internacional por ano. Isso, se eu botar na ponta do lápis, se gasta muito. Claro que isso retorna em aprendizado, eu sou professor universitário, mas tudo bem, isso é o gasto que se tem. Então, de alguma maneira, esse dinheiro tem que vir, né, Elias? Claro, com certeza. E nesse caso, a luta de vocês é para chegar pelo menos mais próximo dessa realidade regional, claro, do salário. Nós não estamos pedindo nenhum absurdo, né? Nós não estamos pedindo nem o que Navegantes está começando a pagar.
né? Nós tivemos o bom senso, aquilo que nós conversamos com nossos amigos. Nós não vamos pedir para não levar, nós vamos pedir algo que podemos levar, alguma coisa que nós sabemos que o prefeito pode nos pagar. Eu sei que talvez o Elias saiba disso, mas para o informe da população, assim, ó, existe um limite prudencial, quanto que o prefeito, quanto que o município pode gastar com a folha de pagamento. Hoje, Balneário Camboriú gasta com a folha 32%. Ele poderia chegar a 51,3%, até 54%. Hoje, o que nós arrecadamos hoje em Balneário Camboriú, que a prefeitura arrecada, foram 347 milhões. Para ano que vem, vai chegar a 420 milhões. Orçamento anual. Orçamento anual. O impacto financeiro desse aumento para os médicos chegaria a 200 mil reais. Então, o que nós podemos chegar? Qual a conclusão que nós podemos chegar? É que existe falta de vontade política no momento, eu não sei. Eu sei que o prefeito é um homem de bom senso, né? Ele não vai deixar, ele gosta da nossa população, eu tenho certeza disso, convivi com ele gosta da nossa população, ele tem preocupação com a nossa população, ele não vai deixar que os médicos e os dentistas parem. Eu confio nele, a população confia nele, eu tenho certeza que ele não vai deixar chegar nessa situação, Elias. Perfeito. E se a gente analisar que dentro da própria prefeitura, na estrutura da prefeitura, existem alguns privilegiados, eu diria assim, que na função ou de monitor, ou de motorista, alguns na ativa inclusive, né? Hoje, pelo que incorporaram, entre aspas, quando tiveram algumas situações privilegiadas, ganham praticamente 4 vezes mais do que ganha um médico em Balneário Camboriú. Ah, com certeza. Tem motorista, hoje tem motorista em Balneário Camboriú, pasmem, tem motorista em Balneário Camboriú que ganha salário equivalente a 4 vezes o que ganha um médico 20 horas em Balneário Camboriú, que é uma situação bastante complicada, certamente. Então, o impacto na folha... São quantos médicos hoje em Balneário? Hoje, 72 médicos. 72 médicos. Eu sei que mais de 200 ou 300 funcionários estão nessa situação que eu mencionei aí, que incorporaram, né, quando tiver algum cargo de comissão, sendo funcionário de carreira, ganham hoje sendo motorista ou outra função, auxiliar de escritório também, tem muito, né? Pedrinho, deixa eu só ligeirinho, claro, até a Avenida Atlântica, o repórter Adilson Souza está lá para acompanhar obras que estão acontecendo na Atlântica. Pedrinho, para nós encerrarmos aqui então, o indicativo de paralisação de médicos e dentistas do SUS, da Saúde Pública em Balneário Camboriú, dia 7 de dezembro, é isso, né? Mas ainda continua a tentativa de ser recebido pelo prefeito para uma conversa. Justamente. Na realidade, o indicativo de paralisação é dia 7 de dezembro, dos médicos e dos dentistas, porque a saúde é dos médicos e dos dentistas também. Mas nós estamos fazendo de tudo, do possível e impossível, para que isso não aconteça, né? Nós sabemos quem vai pagar, quem vai sofrer mais com isso é a população. Nós médicos, claro, nós vamos ter alguns problemas e tal, mas a corda vai arrebentar com quem usa a saúde pública de Balneário Camboriú. E nós não queremos que isso aconteça. Nós estamos há 1 ano tentando evitar isso, Elias, que isso não aconteça, né? Nós queremos o bom senso do prefeito, nós queremos conversar com o prefeito, né? Nós sabemos que dinheiro existe, né? Nós não vamos gastar 60 milhões, nós vamos gastar 200 mil reais, quer dizer, o que ele vai pagar mais para os médicos e dentistas. Então, dinheiro existe, o que falta? Que nos faz acreditar? Falta vontade política de resolver isso. Nós imploramos o prefeito, né, pedimos ao prefeito bom senso, em nome da população, em nome dos médicos, em nome dos dentistas, que ele resolva esse problema, que isso está na sua mão. Está na sua caneta, você pode fazer isso. Nós esperamos o bom senso que isso venha. Claro, a gente sabe que a situação não é de hoje, mas o gargalo agora chegou ao ponto, né? Chegou nesse ponto. Então, cabe sim ao prefeito municipal atual, eu sempre digo, o município é um CNPJ, não é CPF. Então tem que resolver um problema, seja ele anterior ou não, mas evitar inclusive que ele passe para o futuro. Não é isso, Pedrinho? Por isso que mudamos, existe alternância de poder, senão se manteria sempre o mesmo poder, não é isso? Nós queremos os poderes alternados justamente para resolver problemas que vão acontecendo, problemas que não eram vistos em outras administrações, por isso existe alternância de poder. Perfeito, obrigado, Pedrinho, pela tua presença conosco. Até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser e a justiça dos homens permitir.